Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do nosso querido e poderoso SigmaCast. Eu estou recebendo uma pessoa hoje que eu nunca tive a chance de entrevistar, então eu estou muito feliz com a participação dela aqui. Que vocês também fiquem muito felizes. Estou recebendo hoje a diretora Gisla. Gisla, seja muito bem-vinda. Obrigada, professor Thiago. Muito importante estar aqui discutindo um tema tão relevante. Fiquei feliz demais de estar de volta aqui como host no SigmaCast. E o tema hoje é extremamente importante. Hoje a gente fala sobre o bullying na escola. Quando o conflito vira violência e principalmente de que forma os colégios Sigma tratam dessa questão. É um tema importantíssimo. Estou muito feliz de receber a Gisla aqui hoje. E já vamos dar início ao nosso SigmaCast. Gisla, vamos lá. Na prática, como é que a gente faz para diferenciar um conflito pontual, uma coisa corriqueira da vida escolar, para uma situação de bullying? Então, Thiago, acho que para a gente começar a falar sobre bullying, a gente precisa caracterizá-lo, né? A gente sabe que conflitos e tensões existem no ambiente escolar. Tá bom. Né? Mas a gente não pode generalizar e precisa caracterizar esse conceito. Tá bom. Então, a gente, no contexto escolar, quando a gente vai falar de bullying, eu costumo usar dois aspectos. Um é a gente trazer o significado da palavra, né? Bullying é uma palavra de origem inglesa e é a junção, né, de bully, que significa agressor, tirano, e significa algo que está em constância, Entendi. algo que sofre repetição. E a outra maneira, né, o outro aspecto, é a gente trazer a sigla DRI. Né? Quando a gente fala de bullying, a gente vê que existe uma desigualdade de poder, ou seja, uma pessoa ou um grupo de pessoas que está numa outra situação. Fazendo essa agressão que pode ser física, psicológica, né? Bom. Com a intenção de controlar essa pessoa ou esse grupo. Tá bom. O R, que vem de repetição, que é justamente essa constância, ou seja, não é um ato isolado, é algo que acontece com frequência. Tá bom. E o I, que é quando existe intencionalidade, ou seja, essa pessoa ou esse grupo, eles têm essa intenção de machucar ou de intimidar. Luísa, o que você está falando é importante demais e eu acho que vai trazer uma clareza sobremaneira assim, para as nossas famílias. Então você está me falando que tem a ver com desigualdade nas relações de poder, no status e em o que for. É alguém que se sente muito à vontade para esse tipo de situação. Então esse é o D, desigualdade. O R tem a ver com repetição. Então é algo que não é pontual e que acontece de maneira corriqueira, regular, constante. E tem que ser uma ação que é intencional. Então existe um nível de maldade dentro disso. Exatamente. Ele pode acontecer, Thiago, de diversas formas, né? Uhum. O bullying ele pode ser uma agressão física, ele pode ser uma agressão verbal, através de xingamentos, de apelidos pejorativos, ele pode ser uma exclusão, né? Uma ameaça, ou até mesmo o bullying no ambiente virtual, que é o cyberbullying. Tá bom. A gente fica sempre escutando falar ora mais sobre o tema, ora menos, ora ele está mais em voga dentro das questões televisivas e de internet, ora existe uma agenda muito forte sobre isso. Por que esse tema, o bullying, ele voltou com tanta força para a discussão nas escolas? Tiago, por conta das consequências, né? Quando a gente fala de bullying, a gente fala de algo muito sério. E aí a gente pergunta o que pode acontecer, né? A com uma partir criança, dessa ação de quem está sofrendo. Quem está sofrendo, né? E aí dentro do contexto escolar, Tiago, a gente vê uma criança que ela já não quer mais ir para a escola, né? Entendi. Se ela vai, ela se isola, ela pode ter baixa autoestima, ela pode ter distúrbios alimentares ou parar de comer, ela pode ter falta de confiança, as notas caem e aí vai aumentando, né, Tiago? Ela pode sofrer depressão, ansiedade. É uma escalada que pode acontecer. Ou até uma ideação suicida. Entendi. E aí, Tiago, quando a gente fala de bullying, a gente não pode pensar somente na vítima, né? Porque a vítima ela pode desenvolver todos esses fatores aí. Mas a gente tem o agressor, que a gente precisa se preocupar também, que é a pessoa que está praticando o bullying, né? Então, a gente precisa pensar e passar para esse aluno de que aquele comportamento não é aceitável. E a gente precisa entender também o comportamento, porque às vezes esse agressor, ele está sofrendo
algo parecido, seja em casa, seja em outro Po- contexto. Ele pode estar sinalizando por meio disso alguma situação? Ele pode ser um pedido de socorro dele? Pode ser um pedido de socorro, a cry for help. E o outro ator, Tiago, que é tão importante quanto os demais, são os espectadores. São os alunos que estão presenciando e vendo aquilo acontecer e que também precisam entender de que esse comportamento não é aceitável. O que você está falando é muito importante, assim. Então, pode ser que o cara que pratique, ele seja estereotipado como aquilo para sempre. E pode ser que ele seja acusado, apontado como um possível agressor E ele está replicando. e ele fez uma coisa de fato que não é certa e que é inegociável, que tem que ser constrangida mesmo. Mas pode ser que esse cara seja visto assim para sempre, né? Exatamente. E, é isso o precisa que a cuidar. gente faz com esse cara? Então, existem duas formas, né? A gente tem a forma preventiva, que é o que as escolas trabalham, que é justamente investir em campanhas, em projetos, né? Ter um protocolo de convivência, Tá bom? você ter espaço para rodas de conversa, diálogo, para que os alunos consigam se expressar, que eu acho que é tão importante. E tem a sanção formativa, que é uma vez que o bullying acontece, é você tratar. E aí, como que você trata? Você precisa ter uma escuta ativa, né, com essa vítima precisa confiar em você, você precisa envolver a família, você precisa criar ações também ali naquela turma, para que a turma entenda, como a gente acabou de falar, que aquele comportamento pode gerar consequências graves, né, que aquilo não é aceitável, para que a gente tenha toda a comunidade escolar, Tá né, presente nesse Então, processo. existe um lado que é o da vítima do bullying, e essa pessoa precisa de acolhimento, de cuidado, precisa de ajuda, isso é óbvio, mas o que você está tentando falar para os nossos ouvintes, para quem nos assiste, comunidade escolar, pais, mães, responsáveis, professores, é que também existe a necessidade de olhar para o agressor. Esse agressor, ele tem que ter uma chance de repensar isso, de refletir sobre isso. Com certeza. Tá bom. A gente precisa entender o porquê dele estar fazendo isso. E o espectador também, porque ele pode muitas vezes replicar o que ele está vendo. A pessoa assiste E e acha se sente assim, fortalecida em reproduzir. Exatamente. Nossa. Muitas vezes os alunos eles não têm noção, né, do quão perigoso, do quão nocivo é isso. E daí Então, a importância da capacidade de se posicionar, né? Quando a gente fala e parece uma coisa simples, se nem todo mundo riu, sim, se a piada, se a brincadeira não foi engraçada para todo mundo, alguma Não coisa faça. errada tem, não faça. exatamente. E a gente costuma falar na escola, né, que eu não tive a intenção, mas se você machucou, se o outro se sentiu machucado, é porque não foi legal. E aí, Tiago, a gente precisa também, nós como adultos, né, família, escola, a gente precisa estar atento aos sinais, porque muitas vezes essa criança, esse adolescente, eles não falam. Entendi. E aí esses pequenos sinais, essa mudança, né, de padrão, de comportamento, é o que chama atenção pra gente. Tá bom. E principalmente como a gente vive numa sociedade muito líquida, muito rápida, e as informações às vezes não são as melhores, existe algum tipo de risco em tratar o bullying como sendo qualquer conflito? Assim, Existe. a pessoa talvez confundir. Aconteceu um conflito, eu já dou uma estereotipada e falo assim, não, esse conflito é bullying. É um problema? Isso acontece? É isso que você falou, é interessante, porque precisa haver um equilíbrio tanto em qualquer conflito ser chamado de bullying, como o bullying também ser chamado de qualquer conflito. Boa. Então, como a gente diferenciou, a gente caracterizou, se a gente estiver anotando aquelas 3 características que a gente falou no início da nossa conversa, a gente precisa tratar com muita seriedade para que não escalone, né? Ou seja, não é uma coisa simples, não é uma coisa corriqueira, não podemos normalizar esse tipo de situação. De jeito nenhum. Mas existem conflitos que são apenas conflitos e que também podem ser levados a essa sensação de que esse pequeno conflito pontual, que não foi repetitivo, que não teve intencionalidade, não é um bullying, então. Exatamente. E as escolas precisam estar preparadas para isso, né, Tiago? Tá bom. O Sigma, por exemplo, a gente tem justamente essas campanhas de prevenção, né, esses projetos que são realizados em turmas específicas. A gente tem um protocolo de convivência, que é o Pare, Ande e Fale, que é justamente para tentar, né, munir esse aluno com mais autonomia, para que ele possa tentar resolver os seus conflitos. E a gente tem
aulas específicas para que esse aluno tenha esse espaço, né? Nos anos iniciais, a gente tem um laboratório de inteligência de vida, nos anos finais, convivência ética, que também é super importante, espaço de diálogo, rodas de conversa e, caso aconteça, a gente tem nossas coordenações preparadas para que possam fazer a mediação Ótimo. devida. Então, nossa escola ela está munida, ela está preparada para lidar com essa situação. Sim, com certeza. Tá bom? E qual é o risco de escolas que não lidam bem com isso ou que não tratam à luz da seriedade que precisa? Aí a gente tem todas essas consequências que a gente falou dos alunos, né? A gente vai ter um aluno que ao longo do tempo ele vai ficar um aluno adoecido, porque ele não tem confiança na escola, ele não se sente ouvido, ele não se sente pertencido àquele local. Então é preciso a gente estar atento aos sinais e quando ele falar, a gente acolher e a gente tratar da maneira devida. E como é importante, né? Acolher sem julgar, como é importante escutar sem emissão de julgamentos iniciais, porque às vezes você tem uma única chance de criar um vínculo com uma determinada criança e jovem. E você é um adulto responsável e você quer ajudar, mas às vezes na pressa em ajudar, você quebra ali uma ponte que estava se construindo e que depois você vai ter muita dificuldade, né, em recuperar. E muitas vezes a gente não pode, né? A gente às vezes quer fazer isso, mas não pode dizer, você não deve fazer isso, e dar as respostas, né, Tiago? Eu acho que quando isso acontece, a gente precisa trabalhar muito a autorreflexão. É você trazer esses atores, né, que eu falei, e a gente estimular a empatia, respeito, como que você se sentiria se isso acontecesse com Isso você. é muito sério. Porque isso realmente toca e faz com que haja uma mudança no comportamento. Tem um professor na UNB, e eu queria deixar aqui esse registro, o professor Ricardo Fragelli. Ele tem um projeto hoje que chama Mapa do Bullying. Não sei se você conhece. Não. Ele começou a catalogar todo e qualquer tipo de fala sobre bullying em regiões administrativas do DF. Então ele tem lá um canal e ele tem um mapa de dados sobre um mapa desses mapas de satélite, indicando a ocorrência, quando ocorre, em que área ocorre, qual é o perfil da criança ou do jovem que mais ocorre e o que essa pessoa sentiu ao fazer isso. Ele é todo anônimo, ele é todo bem protegido, mas ele consegue dar uma luz sobre regiões diferentes do Distrito Federal, tentando ajudar nessa coisa de que as pessoas não têm que se sentir sozinhas, de que essa solidão ela pode ser um problema e principalmente para que jovens e crianças possam confiar nessas pessoas de referência na escola. Lá na unidade eu falo muito dos adultos de confiança. Então, todo adulto, colaborador que trabalha na escola, independentemente do cargo, é um adulto de confiança, que vai ter uma condição mínima de passar aquele problema para frente, a depender do problema, para que as resoluções aconteçam. Então, é muito duro pensar sobre esse tema. Pessoal, é um tema que exige muito cuidado, muita reflexão, muitos pensamentos. E exige reflexão se de alguma forma o seu filho foi alvo disso em algum momento. Exige talvez ainda mais reflexão, e na mesma proporção, se o seu filho foi um reprodutor disso. Onde estão as causas? Que tipo de estímulo? O que ele vem acessando? Por que ele normalizou fazer com que o outro se sentisse tão mal? Por que aquilo gerou de alguma forma uma sensação de superioridade ou de repetição de um comportamento? Então, acho que a gente está falando de algo, Guisa, totalmente importante. Com certeza. E a gente precisa conversar, ter essa conversa, tentar entender, ter essa escutativa, sem julgar, né? Como eu falei anteriormente, porque só assim que a gente vai conseguir ajudá-los mesmo de forma efetiva. Muito bem, a gente está chegando na reta final do nosso programa. Cara, eu estou muito feliz de falar com você disso. A mulher é uma enciclopédia quando se trata desses assuntos. Fiquei feliz, aprendi aqui hoje. E sempre que está chegando na reta final do nosso programa, a gente tem um momento também muito especial aqui dentro do SigmaCast, que é o Sigma Dicas. Como ela é especialista, nós vamos fazer assim. Você fala duas coisas, eu falo uma só. Quem manda nesse negócio aqui hoje é você. Vem aí, Sigma Dicas. Ô Gisla, quem manda nesse negócio aqui, nesse tema, é você. Então, tá contigo. São duas dicas, dois aprendizados, duas sínteses importantes para a nossa família. Isso aqui vai ser o corte desse negócio, nós vamos bombar nas redes. Então, naquela câmera ali, vai com tudo. Eu acho que
uma dica super importante é a gente, como escola, estimular esse processo de autorreflexão. Né? Eu estou terminando o meu doutorado em psicologia, justamente em psicologia positiva, e o segundo artigo traz isso, a dificuldade que os alunos têm, e a gente também como adulto, né, de autorreconhecer e de autocontrolar as nossas emoções. E eu acho que quando a gente incentiva esse processo, né, nas crianças desde cedo, deles tentarem ter essa autorreflexão, é muito importante. Da gente não dizer o que eles devam ou não fazer, mas que a gente faça perguntas curiosas, que a gente estimule esse processo perguntando como que você acha que você gostaria de ser tratado, como é que você acha que o seu colega se sentiu, o que você pode fazer para mudar. Às vezes a gente quer falar, peça desculpas, e não. O que você acha que você pode fazer para pedir desculpas? E às vezes a gente se surpreende, sabe? Porque eles vêm com ideias e isso se torna muito mais significativo para eles enquanto pessoas. Muito bom. Cara, gostei muito, hein? Você me impressionou agora, porque você falou tudo que eu ia falar, ela acabou de falar, eu tô numa situação agora muito tensa. Tô brincando, vamos lá. Quando eu penso nesse assunto, eu fico pensando muito como... E os adultos, eles têm muitas atribuições e eles têm uma vida muito corrida. Mas pais, mães responsáveis, se você cuida e se você exerce essa função de educar uma criança, eu quero muito te pedir que com ela você crie cada vez mais pontes e menos muros. Ela precisa confiar. Porque quando a gente fala em bullying, em outros tantos problemas sociais e problemas que estão presentes hoje na sociedade, a gente está falando da escola como uma microcélula disso. Então, esse tipo de coisa não tem que estar presente na escola, mas pode estar presente na escola. Então, se acontecer, o que a gente tem que fazer mais rápido é uma ação intencional sobre, para que essa pessoa se sinta protegida e a gente consiga reverter, transformar essa situação, agindo de maneira sistêmica, com os dois lados, medidas as proporções, com ações diferentes. Mas se o seu filho, se a sua filha, se o jovem que você convive, ele não tem confiança, ele vai se silenciar. E ele vai achar que não pode falar e que está tudo bem. E você vai perguntar 10 vezes a mesma pergunta, a trivial pergunta. Você está bem? Aí ele vai falar que sim, mesmo sem estar. E se ele não tiver confiança, e se ele não tiver legitimidade e validação no que ele sente, no que ele reproduz, mesmo que ele tenha que ser corrigido algumas vezes, ele não vai falar. Então estimula que as crianças contem, estimula que as crianças tenham esse momento de fala, de reflexão, deixando claro o que pode, o que não pode de jeito nenhum e quando, em quais situações esse jovem que é vulnerável, essa criança que é vulnerável, pode estar em algum risco. Tá bom? Mandei bem, professora? Muito bem. Nossa Obrigada, senhora. professor Tiago. Vindo de muito quem feliz de entende, estar aqui. eu fico mais feliz ainda. Pessoal, esse foi o nosso Sigma Dicas. Fico muito feliz com a participação da Gisla. Gisla, você está convidadíssima em voltar para falar comigo de outros temas. Obrigada, tá bom? Professor Tiago. Obrigada mesmo. Pessoal, a gente fica por aqui. Muitíssimo obrigado. Acompanhe a gente lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. Esse episódio tem que ser o mais curtido de todos. É isso. Tchau.